Salve, galera do YouTube, tudo bom? Tô vindo aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito de uma animação que eu assisti ontem, né, de um filme. E algumas pessoas me questionaram, falaram: ah, mas agora o seu canal não se dispõe só a discutir literatura, se dispõe também a falar de filmes. E eu respondo dizendo do que eu acho que de qualquer manifestação artística traz pra gente. Eu acho que a manifestação artística, seja em artes plásticas, em escultura, em cinema, em literatura, ela suscita em quem aprecia reflexões. Pelo menos comigo é assim, né? A literatura e o cinema sempre me suscitam alguma reflexão. E ontem eu tive o prazer de assistir uma animação dirigida por um brasileiro, Carlos Saldanha, e foi lançada, né, pela 20th Century Fox em 2018, no dia 11 de janeiro de 2018, que é a animação chamada O Touro Ferdinando. E para mim foi uma imensa surpresa. Eu já tinha ouvido falar, algumas pessoas já tinham falado dessa animação, mas assim, eu até tive a vontade de assistir e tal, por ser animação, por eu gostar de desenho, mas os desenhos eles são muito aguinha com açúcar, né? Aquela historinha e tal, né? Bonitinha para criança, né? Sempre com o intuito de trazer algum ensinamento, alguma reflexão. Mas o que eu achei fantástico no Touro Ferdinando é que ele propõe a quem o assiste a ideia de sair do sistema. Isso para mim, de todas as reflexões que eu fiz depois que eu assisti, das conversas que eu tive em casa a respeito do filme, para mim foi o que ficou mais patente. Sair do sistema. E eu vou explicar por quê. O Touro Ferdinando, ele é um touro, óbvio. Ele mora numa casa, numa fazenda, né, numa chácara, destinada a touros, né, a criação de touros. É Casa del Toro o nome, na Espanha. E os touros são criados ali em cativeiro para as touradas de Madrid. Eu sou vegetariana, né, gente? Então, se eu não como carne, eu não gosto de matança de animais. Eu nunca consegui compreender a questão da tourada, tá? Não consigo compreender que um esporte tenha que no esporte tenha que haver o sacrifício de algum ser vivo. Isso pra mim não entra na minha cabeça, nunca entrou e eu acho que não vai entrar nunca. Enfim, os touros são criados lá na Casa del Toro com o intuito de ir para a tourada e eles competem entre si para ser o primeiro. Todas as vezes que vem um toureiro, eles são colocados numa arena e eles têm que brigar ali para que o toureiro veja qual é o touro mais forte, para que ele seja o escolhido, o número 1, para ir à tourada. Para os touros, para eles, aquilo é um prêmio, eles são considerados o melhor touro, e eu vou lá, eu vou matar o toureiro, eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que a gente sabe muito bem que a tourada ela não é uma coisa justa, né? Não é uma briga justa, né? O toureiro ele tá ali para matar o touro. E ele mata, né? Ele mata. Na grande maioria das vezes ele mata. Eu nunca acompanhei o suficiente para saber se algum touro fica vivo, nem quero acompanhar, mas no filme o que eles apresentam pra gente é que os touros morrem. Muito bem. O Touro Ferdinando tá ali com 4 amigos, acho que eles formam 4. Eu não lembro o nome de todos. Eu lembro do nome do Guapo, que fica enjoado com aquela situação, ele sempre vomita, ele fica nervoso, ele fica ansioso. O Valente, que é um touro criado para ser agressivo. O pai dele é extremamente grosseiro com ele e ensina para ele que o estar no mundo é estar com agressividade. Que para você ser considerado forte, para você ser considerado bom, você tem que ser agressivo e grosseiro com as pessoas. Alguma semelhança com o ser humano? Muita, né? Enfim, e tem o Ferdinando. Esses 4, acho que eles formam 4, não me lembro certinho, mas eles formam 4 tourinhos ali e tem os respectivos pais, né? Os pais que aparecem com mais frequência na animação é o pai do Ferdinando, que é um touro imenso, super forte, e o pai do Valente. Eles ficam disputando ali quem vai ser o melhor. Numa dessas disputas, o pai do Ferdinando ganha o lugar de primeiro, né?
e ele vai para a tourada, e aí o Ferdinando se dá conta de que o pai foi para a tourada e o pai não retornou. O pai morreu. O que que ele faz nessa noite? Ele foge, ele sai dessa casa, ele consegue entrar num trem que está passando e ele some dali, ele vai parar muito distante. Ele é encontrado por uma família, né, que é o pai, a filha e o cachorro. A menina se chama Nina e ela se torna a grande amiga de Ferdinando. E ele cresce nessa fazenda até que num revés da vida ele acaba sendo levado novamente para a casa Del Toro e aí se desenrola toda a situação. Num determinado momento da animação, Ferdinando se dá conta de que a briga não é justa, de que eles estão sendo enganados o tempo todo e que o touro não retorna, que o touro morre. Ele consegue entrar na casa do dono da fazenda, né, do lugar onde eles vivem, e ele vê uma parede repleta de chifres dos touros que foram daquela casa e que foram para a tourada, e aquele chifre vira como se fosse um troféu da casa Del Toro. E ele começa a tentar acordar os amigos para aquela realidade, que não era uma realidade justa. Porque eles têm muito medo, né? O tempo todo é colocado esse medo neles de que se eles não forem os mais agressivos, os melhores, eles vão para Batedouro. E aí Ferdinando mostra para eles que ir para Batedouro e ir para Tourada é a mesma coisa. Vamos fazer um espaço, um gap. E vamos pensar na nossa vida. Já pararam para pensar no quanto a gente é massa de manobra das muitas situações, sejam políticas, sejam religiosas, sejam quais forem da nossa sociedade, sejam de questões sociais, das amarras que tentam colocar na gente, nos quadrados que tentam encaixar na gente? Já pararam para pensar nisso? Às vezes eu sofro algum preconceito de algumas pessoas em relação a gênero musical, né? Eu gosto muito de rock, mas eu também gosto muito de samba. E aí as pessoas falam assim, ai, mas você não é roqueira? Se você é roqueira, você não pode gostar de samba. Por que não pode? O Ferdinando, ele era um touro que tinha como obrigação social ali dentro daquela sociedade que ele vivia, ser agressivo e ser brigão. Só que ele não queria isso para a vida dele, ele não queria participar desse sistema. Então Ferdinando era um touro que amava flores, amava borboleta, amava olhar o pôr do sol e não queria competir com ninguém. É um outro ponto da nossa sociedade. A nossa sociedade o tempo todo, eu até botei aqui porque foram tantas reflexões que eu tenho medo de me perder. A nossa sociedade nos impõe desde sempre, desde a escola, a competição e a violência. Quantas vezes quando eu trabalhava com criança pequena, os pais falavam para mim assim, mas eu já falei pro meu filho, se morder ele, para ele morder de volta. A gente não ensina para os nossos filhos a não violência. E eu sei muito bem por que a gente não ensina a não violência. Porque se a gente ensinar a não violência para os nossos filhos acabam sendo feitos de bobo. Eu compreendo quando o pai fala isso para um filho. Meu filho vai ser feito de bobo, meu filho vai virar saco de pancada. O que a gente precisa entender e desenvolver dentro de cada família e dentro de cada relação de pai e filho é a autovalorização e a autopreservação sem necessariamente ser violento com o outro. Tentar encontrar caminhos e estratégias com que eu me valorize, com que eu me proteja, né? Porque a gente também não pode realmente virar saco de pancada, mas sem que necessariamente eu participe dessa violência. Tem uma cena do filme que para mim é muito emblemática, que é o momento que o pai do Ferdinando, ele ganha, né, do pai do Valente, eles têm ali uma rixa, né, mais do pai do Valente do que do próprio pai do Ferdinando, ele ganha e o menino, o Valente, ele começa a brigar com o Ferdinando, ele quer porque quer que o Ferdinando brigue com ele. E o Ferdinando tava ali meio que protegendo uma florzinha, e ele fala assim, você tem que brigar comigo, você tem que brigar comigo. Você é medroso. E ele fala, não, o fato de não querer brigar com você não significa que eu tenho medo de você.
Essa é a questão, né? O fato de não querer brigar não significa que a gente tenha medo. O fato de... Porque senão a gente coloca na mão do outro uma responsabilidade que é nossa. Eu não quero brigar com você, mas isso não significa que eu não tenha medo, que eu tenha medo de você. Eu não tenho medo de você. Eu simplesmente não consigo enxergar as coisas por esse prisma. Eu acho que a gente pode conversar, eu acho que a gente pode ser justo. Aí tem um ponto do filme que eu vou dar spoiler, gente, porque senão a minha fala fica frouxa. Num ponto do filme, por um motivo qualquer, o Valente vai para o abatedouro. E o Ferdinando já tinha explicado para todos eles que aquilo, ir para o abatedouro ou ir para a tourada era a mesma coisa. Porque eles iam morrer de qualquer forma. E que a vida era muito além daquilo. Tinha um potencial, cada um ali tinha um potencial muito maior para se desenvolver, para conquistar. E aí ele fala, olha, eu vou fugir, mas eu quero fugir com todo mundo. Eu não quero fugir só a gente. E apesar do Valente ter maltratado, ter xingado, ter perturbado o juízo do Ferdinando, ele vai lá resgatar o Valente. Ele fala, não, eu não vou sem você. Porque eu entendo que você é assim, porque você foi educado para ser assim. Só que eu não fui educado para ser desse jeito. Eu sou diferente. E eu quero te ajudar. Cara, isso pra mim, principalmente num filme para crianças, eu acho que vem numa contraproposta tão grande. Eu acho que vem numa contraproposta, quer dizer, não chega nem a ser a contraproposta, porque a gente já teve aqui na nossa sociedade seres muito, muito bacanas que vieram ensinar a não violência. A gente teve Jesus Cristo, que ensinou a não violência o tempo todo. A gente teve Gandhi, que conseguiu libertar a Índia, né? Tudo bem, ele fez lá a chantagem de passar fome e tal, mas ele libertou a Índia pela não violência. Ele não teve um ato de violência contra qualquer pessoa, contra qualquer inglês. Ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra, né? E tantos outros que a gente vai ver aí que propuseram a não violência. O Chico Xavier, que viveu uma vida inteira, foi maltratado por um monte de gente. Você não vê isso do Chico Xavier sendo violento. Então, Touro Ferdinando, na verdade, ele não vem numa contraproposta, ele vem numa proposta, ele vem reavivar, reativar, principalmente nesse tempo caótico que a gente vive, em que as pessoas acham que realizar sonhos significa passar por cima do outro, né? O meu sonho tem que ser realizado independente se eu vou machucar, se eu vou maltratar, se eu vou ferir, se eu vou matar, né? Onde a gente vê a ganância tomando lugar de coisas tão mais singelas e tão mais importantes na vida do ser humano. O Touro Ferdinando vem mostrar pra gente exatamente o contrário, que é pela bondade que vai se conquistar o mundo, é pelo amor que se vai conquistar o mundo, né? Conquistando primeiro a nós mesmos, né? Aí tem um outro momento do filme, agora eu falei de amor e lembrei que tem uma cabra que é muito engraçada, e ele fala pra ela assim, não, a gente vai fugir, e a gente vai lá pra Nina, e ela vai amar você. Ela fala, o que é isso? Amar, amor, o que é isso? Ele falou, quando você sentir, você vai saber. E aí, quando ela abraça a Nina, quando a Nina acolhe aquela cabra e abraça, ela fala, ai, você é tão bonitinha, e abraça ela, eu chego a ficar arrepiada. Ela fala assim, ai, é isso que é amor, né? Ai, que delícia. E é isso. O Touro Ferdinando vem ensinar pra gente que a gente não precisa participar do sistema, que a gente não precisa fazer o que esperam da gente. Se o nosso sonho é conjugado com o sonho dos nossos pais, né? Se é uma coisa que comunga, bacana, mas se não comunga, que a gente possa ter espaço nesse mundo. E essa coisa da não competição, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui atleta muito tempo, fiz corrida de aventura há algum tempo, né? Muito tempo não, mas há algum tempo. Meu marido fez boxe também muito tempo. E a gente sempre esteve envolvido com esporte, né? A gente gosta de assistir, adora assistir basquete, envolvido com esse mundo de competição. Pois bem, a nossa filha Carolina até jogou vôlei uma época e tal,
E o nosso filho Caio, a gente falava assim, ai não, você vai jogar futebol, eu falava, você vai nadar, e aí você vai ganhar medalhas, e você vai ser um atleta respeitado, não sei o quê, papapá. E o Caio um dia virou pra mim e falou assim, mas cara, eu não gosto de competição. Não sei por que tem que ter competição. Tapa na minha cara, né? Tapa na minha cara. E eu vou falar pra vocês, que eu demorei a entender isso como uma coisa positiva. Mas é porque a gente é formado para achar que tudo tem que ser feito na base da competição. A gente é criado dentro de um sistema em que colocam pra gente, programam a nossa mente para que a gente entenda que a gente tem que ser melhor do que o outro, que a gente tem que ser o melhor da turma. Não programam a nossa mente para que a gente entenda que a gente tem que ser o melhor que nós podemos ser para nós e para o mundo. Eu não tenho que ser melhor do que o meu colega. Eu tenho que ser o melhor do que eu consigo ser. Eu tenho que ter hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Até porque a vida passa muito rápido. Então, só que a gente não foi programado para isso. O Touro Ferdinando vem desprogramar quem já estava programado, né, adultos, e vem programar a mente das crianças uma nova perspectiva. Na perspectiva da não violência, na perspectiva da não competição, na perspectiva da bondade, do amor, independente se a outra pessoa gosta de mim ou não, me trata bem ou não. Se ela gosta de mim ou não é problema dela. Se ela me trata bem ou não é problema dela. Claro, eu não vou permitir que ela me trate mal, mas eu também não preciso tratá-la mal. Eu posso sair de perto, eu posso fazer outra coisa, eu posso dizer pra ela, eu não vou brigar com você, eu não tenho medo de você, mas eu não vou brigar com você. Isso pra mim foi, assim, foi fantástico. Sinceramente, há muito tempo eu não via uma animação que me suscitava tantas reflexões, que me suscitava tanto tempo pensando na animação, né? O Touro Ferdinando é uma delícia de assistir, se eu fosse vocês eu assistia. E é isso, meu recado de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha levantado algumas reflexões para vocês, né? Eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal, quem não está inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho lá, né, de notificações para ficar sabendo quando tiverem novos vídeos. Dá um joinha, curte lá o vídeo. Tem outros vídeos de outros filmes e outros livros aí no canal, se você for novo por aqui. Meu nome é Carla Costa, mais conhecida como Carla Tissu. Tissu até em função dessa época como atleta. E é isso, gente. Beijo de lua pra vocês. Fiquem com Deus.